Pessoal, olha, África do Sul, agora nós vamos entrar já numa terceira parte dessa nossa conversa. A primeira foi um pouco da teoria, né, justificando aí por que não o racismo. Depois, uma terceira fase das primeiras civilizações. Falamos um pouco também sobre a questão do darwinismo social. Obrigado aí, Rafael. É isso aí, estamos juntos, né? O maior fotógrafo de Pernambuco aí, viu? Esse Rafael. Quem gosta de fotografia aí fica de olho nele. Mas então, gente, veja, então na África do Sul houve uma organização de um sistema chamado apartheid. Isso aí, pessoal, cai praticamente todo ano no vestibular. Eu vou fazer uma aula específica sobre os conflitos na África e nós vamos voltar a falar disso. Hoje eu quero mais uma pincelada aqui, até em função do nosso tempo, mas eu vou voltar a esse assunto aí, tá? Acompanha aí nas redes sociais, no meu canal, que você vai ter mais coisas aí sobre a África do Sul. Mas, como disse, vamos falar aqui, mesmo que seja de forma sintética, um pouquinho sobre esse país, né? Sim, então, África é um continente, África do Sul é um país. E você deve se lembrar, com certeza você é bom aluno, e que os portugueses fizeram aquela navegação em torno da África para chegar, isso lá, né, 1498, para chegar na Índia. E eles dobraram o cabo lá, que era o famoso Cabo das Tormentas, porque eles justamente, né, não conseguiam passar as marés altas, as tormentas, e depois eles conseguiram atravessar, né, fizeram uma volta ao mar, como eles chamavam, e, grosseiramente comparando, é como se fosse, pessoal, numa corrida de carro, né? Fazia a curva muito fechada e não passava. Eles fizeram a curva mais aberta, ou seja, fugindo dos ventos, das marés. Eles conseguiram, o famoso, né, dobrar o cabo das tormentas, que aí mudou para Cabo da Boa Esperança. E eles chegaram na Índia, isso em 1498. Bom, então os portugueses já conheciam. Só que naquela época, você deve se lembrar também da história do Brasil, Rafael, que é lá de Pernambuco, os holandeses, né, as invasões holandesas, então os ingleses, era aquela disputa, né, por colônias, e essa disputa se fez lá na África do Sul, portugueses, holandeses e ingleses. Mas vamos por partes. Os portugueses não deram muita bola, porque, afinal de contas, eles, inclusive, voltaram os olhos para o Brasil, explorando a cana-de-açúcar, e deixaram, grosseiramente falando, para os holandeses. Durante muito tempo, então, os holandeses dominaram ali a África do Sul. Mais tarde, principalmente no século XIX, quando descobriram diamante, os ingleses se interessaram pela região. Obviamente, você já sabe por quê, né? Então, os ingleses entraram em confronto com os holandeses, ali, os colonos, no caso, os primeiros colonos, que ficou conhecido, também cai muito nas provas, a Guerra dos Boeres, o confronto entre dois colonizadores, os holandeses, que já estavam desde 1500 e pouco, a os ingleses que estavam chegando. Os ingleses, houve alguns confrontos, né? Inicialmente os holandeses levaram vantagem, mas no final os ingleses dominaram. E os ingleses que vão colonizar de fato a África do Sul, e ali, gente, por volta de 1910, depois com mais, né, de forma mais ostensiva, na época da Guerra Fria, porque até eles tinham a justificativa de estar combatendo o comunismo, eles instauraram um regime hediondo, que é o apartheid. Para evitar que os negros, que eram a maioria, 90% da população, se unissem, eles segregaram, por isso a palavra apartheid é separado, né, do africanê, ou seja, como se fossem bairros. Eu não sei exatamente onde vocês moram, enfim, mas todas as cidades têm os bairros. Então era mais ou menos isso. O cara que está num bairro X não pode ir para o Y e vice-versa. Se ele for pego em áreas que ele não estão delimitadas para que ele fique, ele é preso. Então, gente, veja o absurdo. Então, eles segregavam, né, faziam vários bairros separados para, como disse, evitar a união. Isso vigorou durante muito tempo. E aí surgiu, né, o Congresso Nacional Africano, que foi fundado, um dos fundadores, pelo menos, foi o Nelson Mandela,
Ele era, né, advogado de formação, militou muito tempo, tem muito filme interessante sobre o Mandela, vai também atrás de filmografia, além né, dos textos aí, né, dos livros, também é uma forma agradável de aprender. E o Nelson Mandela foi preso num desses episódios, passou 27 anos preso, da década de 40 até 90, e aí quando foi libertado já se caminhava, né, porque o mundo inteiro, né, muitos boicotes, inclusive econômico, para que acabasse aquele sistema de segregação, tinha escada para brancos, né, escada para negro, e né, transporte, tudo separado, segregado. E aí o Nelson Mandela acabou se tornando, inclusive, óbvio que nesse meio tempo aí teve massacres terríveis, não é? A polícia sul-africana reprimia de forma extremamente violenta, matando dezenas, centenas de pessoas. Então é uma história que a gente precisa, como eu disse, ver com calma numa aula específica sobre o assunto. E aí, como eu estava dizendo, Nelson Mandela é libertado nos anos 90, quando já caminhava para o fim, e chegou a ser eleito presidente da África do Sul. Então, foi o primeiro presidente negro, chegou a ganhar o prêmio, inclusive, Nobel da Paz. E o Nelson Mandela, pessoal, ele era uma cabeça assim, tão, como até à frente, né, da nossa época, que ele convidou o guarda, o guarda que ficava vigiando né, ou vigiando durante um intervalo, ele convidou para o jantar de posse quando ele se tornou presidente. Então, uma figura aí ímpar na história e responsável, portanto, pelo fim, né, do apartheid. Como eu disse, vamos ter uma aula específica sobre a África do Sul. Aqui foi dentro desse tema do racismo e com foco mais na África, como disse, desde a origem, porque o homem surgiu na África e, como disse, não justifica nenhuma atitude racista, mas o racismo está aí, infelizmente, e deve ser combatido. Eu vou encontrar com vocês, com certeza, aí nas próximas lives. Amanhã não tem, que é sexta-feira, sábado e domingo também, né, para a gente descansar um pouco, faz parte. E em breve você vai receber aí convites para novas lives, novas conversas, e diariamente eu posto alguma coisa. Ou é uma resolução de uma questão, resolução de uma prova, discussão de um tema, como nós fizemos hoje. A semana passada eu falei sobre as músicas que caíram na prova, então diversos assuntos, diversos temas foram abordados. Então, se você tem interesse nesse tema, como eu sempre falo aqui, se é apenas um amante da história ou está fazendo vestibular, que é o foco principal, você me procura aí, se inscreve no canal, não esquece de acionar o sininho para você ser avisado quando tiver alguma novidade, ser avisado como, né, quando a gente está ao vivo, como hoje. Enfim, então, eu te convido aí para a gente fazer essa caminhada e esse desafio do vestibular, tá? E até a sua aprovação. Você vir aqui só para, como a semana passada entrou uma garota aqui, que me acompanhou o ano passado e veio prestar o depoimento dela, falando que entrou história, que tinha sido interessante as nossas conversas. Então, eu quero isso, que você volte aqui só para contar para a gente onde você entrou e que curso foi, tá bom? Então é isso, pessoal. Extrapolei aqui um pouquinho a hora estabelecida, mas, enfim, foi um prazer enorme aqui contar com a presença de vocês, garotos, garotas, interessados em história em geral. Forte abraço e até a próxima.